Teresa! Olá pessoal! Então, vamos dar só aqui um bocadinho de tempo. No meu eram agora 18 e 18 do dia 18. Para ver quem mais entra. Dar mais um bocadinho de tempo. Estão todos bem? Sim. Conseguem ouvir bem? Espero que consigam ouvir e ver bem. Ahm, então, olá! Olá! Então, bom, a nossa ideia. Olá, Carla! Next Stop Portugal! É que é mesmo isso, Next Stop Portugal. Bom, então, a minha ideia. Olha a Sandrinha, tão bom. Vão chegando aos pouquinhos aqui, não é? Olá, Sandra! Tantas saudades. Opa! Estou a começar a ver aqui muitos colegas a entrar. Saudades, não é? Saudades da nossa profissão. Saudades de estarmos lá fora com os nossos turistas. Ahm, e então, nós aqui, a ideia de fazer este live agora dia 18 tem precisamente a ver com a abertura ou a reabertura dos museus, dos palácios, dos monumentos neste dia, não é? Portanto, hoje começou a segunda fase deste desconfinamento e, e espero que continue. Oh, hello from India! Hi! This is going to be in Portuguese next time in English. We do it in English, okay? But I hope you stay. Então, como eu queria vos dizer, a ideia de fazer o live neste dia tem a ver então com esta reabertura de museus, de palácios, dos monumentos aqui em Portugal, não é? Parece que estas semanas correram vá bem, digamos assim, e esperemos que tudo continue a correr bem. E pronto, nós somos, como vocês sabem, seguem por aqui, não é? Sendo guia e intérprete, esta foi realmente uma fase também muito complicada para nós, não é? Somos um setor que também sofreu bastante, mas não baixamos os braços. Eu acho que esta é uma das nossas características, é lutar, é reinventar, é ir para a frente. E eu reparei que havia alguns comentários em relação a esta reabertura dos museus e dos palácios com algum medo e alguma ideia de mas eles vão estar tão vazios, não vai haver os turistas é que enchem os nossos espaços. E eu acho que não. Claro que nós dependemos muito do estrangeiro, mas eu acredito que os portugueses vão encher os nossos espaços, vão viajar, como aquela frase muito célebre, não é? Do viajar fora cá dentro, vá para fora cá dentro, e acho que é isso que é o momento de fazer. Acho que é muito importante esta ideia da comunidade, de estarmos juntos, de ajudar o país a ir para a frente. E eu sinto que nós estamos mesmo todos a tentar ajudar uns aos outros nos mais diferentes setores da economia, nas mais diferentes situações. E o turismo também precisa de nós. O turismo em todas as suas vertentes. Hotéis, restaurantes, os museus, não é? E nós guias. Então eu decidi convidar hoje a uma amiga querida que
é também guia intérprete nacional certificada, que é a Sara Pereirinha. E então vamos lá tentar pôr aqui a Sarinha. Vocês desculpem lá, mas vá lá. O meu primeiro live. Também ainda estou aqui a tentar descobrir um pouquinho isto. Haha, Sarinha! Está tudo penteado. Estás boa? Sim, e tu? Também, não é? Olá a todos, olá, olá! Já vi as vossas chegadas. Mua, 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 que saudades de toda a gente, saudades de abraçar toda a gente. Pois é, não é? Vamos lá, está quase, está quase. Está Estãozinha. É mesmo isso, não é, Sara? Porque nós ficámos, no fundo, quando isto acontece aqui mais em Portugal, foi quando ia começar a época alta do turismo, não é? Era Sim. quando íamos começar realmente a trabalhar. E eu acho que muitas vezes as pessoas não têm bem a ideia que nós ainda temos mesmo uma época alta e uma época baixa, não é? Há aquela ideia que, ai, há tanto turista, que vocês trabalham o ano inteiro, mas não é bem assim, pois não. Não, sobretudo porque nós trabalhamos, há muitos privados, mas trabalhamos maioritariamente com grupos e os grupos vêm naquela parte do ano, não vêm em janeiro, não vêm em fevereiro, então há uma grande quebra, não há cruzeiros, ou há muito poucos cruzeiros, portanto há uma quebra gigante já no nosso trabalho a partir de, vá, depois da passagem de ano, início do ano, janeiro, fevereiro, e março é quando realmente as coisas começam a reabrir para nós e a gente começa a trabalhar um pouquinho mais, não todos os dias, não naquela carga diária de maio, Sim, de outubro, de setembro, setembro. mas pronto, março já dá para aquecer um bocadinho, já dá para matar as saudades de 2 meses quase, praticamente sem fazer nada. Pronto, são as nossas férias, vá, são as nossas férias também. Quando então íamos recomeçar, não é? E há um bocadinho este choque e nós ficamos assim um pouco sem chão. Mas tu tens saudades. Eu tenho imensas saudades, sobretudo porque ainda há mais tempo sem trabalhar, não é? A minha seca vem de junho, o meu último serviço, está aí a Sandrinha, o meu último serviço foi precisamente com a Vulcan, no final de junho, foi contigo, Cátia, às duas no Pestana, Sim, ali a fazer. sim. Uma Entretanto, welcome. depois deixei de trabalhar. O Pedro já estava no final da gravidez, o Pedro nasceu, portanto, março iria ser a minha grande rentrée, portanto, a minha reentrada outra vez no mundo do trabalho, depois de ter tido o meu Pedrinho. Só que não. E do que é que tu sentes assim mais saudades? O que é que poderias Ai, dizer? O que é que sinto muitas achas? saudades das pessoas, dos rostos familiares, mesmo que seja só aquele, então, tudo bem? Sim, sim, está tudo bem, olha, a gente depois vai beber café, a gente depois conversa e tal. Daquele cruzar maluco nos Jerónimos quando estão 300 pessoas para entrar. Sinto saudades sinto saudades das pessoas, de ver as pessoas e de estar com elas e de me cruzar. E sinto saudades das explicações, do mostrar, aqui tem, estão a ver, isto é tão bonito e é nosso e tenho muitas saudades disso também. Sim, sem dúvida. Por acaso, ontem uma colega nossa, que é a Ana Amaral, Hum. ela foi até Lisboa e pôs no stories dela uma imagem do parque de estacionamento dos Jerónimos. Portanto, estamos a falar já desta altura, não é? E era domingo e aquilo totalmente vazio, realmente para nós. É estranho, é super estranho, não é? Mas hoje os museus estão a reabrir e o que é que tu achas que vai acontecer? Como é que tu vês isto? Eu acho que as pessoas, a pouco e pouco, vão ganhar coragem e vão enfrentar o receio, porque as pessoas. Eu tenho falado muito com as pessoas e toda a gente se apercebe que não vai desaparecer, o vírus não vai desaparecer de um dia para o outro, portanto a vida vai ter que continuar e vamos ter que sair e que nos colocar aí fora, não é? Porque não podemos estar confinados eternamente, não damos todos em malucos se o fizermos. E inclusivamente há bocadinho, há cerca de meia hora, uma amiga minha mandou-me precisamente uma mensagem a dizer que tinha ido ao Museu de Arquitetura e que a seguir ia aos Jerónimos. Eu fiquei super contente, uau, vais fazer isso tudo, que bom! E fiquei mesmo contente porque ela levou
o filho, o Tomás, foi a Andreia, não sei se ela está a ver, mas ela levou o Tomás e foram passear, o Nelson não sei se foi, se não, mas foram passear para os Jerónimos e para o Museu de Arquitetura e eu fiquei super feliz, porque significa que, pronto, as pessoas, ela está a dizer que estavam algumas pessoas, boa André, ainda bem, que as À pessoas, vontade. sim, Sim. e é E eu bom, vai voltar. Sim, eu acho que é também, eu acho que é mesmo aquela oportunidade de também repensarmos no nosso país, não é? Nós às vezes procuramos coisas lá fora e nem nos lembramos que elas existem cá dentro, não é? Sim, eu E pelo que eu tenho perguntado muitas vezes aos turistas, acaba por ser sempre essa a conclusão que cada um chega nas suas várias nacionalidades, todos eles dizem, eu conheço imenso lá fora, mas dentro do meu país, sobretudo Itália, eu viajei imenso por Itália, e quando eles me perguntam onde é que tu estiveste, eu já digo, é uma lista, felizmente, ainda bem que é grande, eles dizem, conheces muito mais do que eu, e eu, pois, aqui em Portugal acontece exatamente a mesma coisa. As pessoas não viajam dentro do país porque deixam sempre para o último, acham sempre que primeiro exatamente aquela ideia do está ali, eu entro depois, está ali, eu entro depois. sim, Então agora é mesmo essa oportunidade ideal. Nós temos estado como guias certificadas, nós também recebemos algumas informações que os museus nos enviam diretamente, não é? Temos essa mais-valia também, e eles têm-nos estado a enviar um pouco as regras, museu a museu, não é? Do que vai acontecer. E eu tenho, claro, isto não podemos estar aqui a falar de todos, porque os museus são imensos e os palácios são imensos, mas basicamente, pronto, os trabalhadores terão luvas, mas o turista, o visitante, tem que entrar de máscara, não é? Há mesmo essa. Existe uma distância na mesma, não é? Portanto, aquela distância que nós falamos em no geral qualquer. é 1 metro, daquilo que eu me fui apercebendo pelos e-mails é 1 metro. Sim, sim. Vai haver, claro, o número de pessoas lá dentro depende do espaço de cada museu, não é? Porque tem sempre a ver com o espaço em si, mas eles vão permitir visitas guiadas. Portanto, uma pessoa pode mesmo juntar o seu grupo de amigos, de até se calhar já estão a morrer de saudades dos amigos, não é? Ou a família que não conseguiram ver durante estes 2 meses. E nós podemos fazer visitas guiadas, os grupos podem entrar, não é? E vai uma diferença entre mais ou menos, reparei, é mais ou menos entre 10 ou 15 pessoas, e nós podemos entrar com aquele serviço dos audioguias, dos Sim, auriculares. Sim. sim. Depois também, para quem tiver com essa vontade de ir conhecer, há museus que não vão conseguir abrir todos os espaços, então a tentar fazer, por exemplo, havia espaços que nós entramos e saímos pelos mesmos corredores, não é? As mesmas salas. Sim. E há espaços que vão modificar isso. Portanto, o circuito vai ficar entrar por um lado, sair por outro, de forma a não nos cruzarmos, não é? Tantas vezes. E então há espaços que não vão abrir por completo, mas com isso eles também reduzem o valor das entradas, dos bilhetes. E acho que isso também é importante, não é? E também há sempre, continua a haver aqueles dias de museu para museu, continua a haver aquele dia gratuito ou hora gratuita, portanto, mesmo que. O desconto da família, isso também há tudo. Sim, exato, portanto, há muitas formas de fazer a visita, de podermos ir lá com grupos, E o não que eu é? acho também do turismo português dentro, lá para fora cá dentro, das poucas vezes, porque foram muito poucas as vezes que eu trabalhei com portugueses, mas já o fiz ao longo, enfim, desde 2006 já calhou ter algum grupo de portugueses. E é muito engraçado depois o feedback que é o ser turista na própria cidade. Ou seja, as pessoas passam pelos sítios, veem as mesmas coisas, se for preciso, todos os dias, mas ou não reparam num pormenor, ou não sabiam que era assim, e aí, puxando um bocadinho a brasa à nossa sardinha, não é? Já que estamos a 2 dias e estamos aqui a conversar, também acho que é muito interessante nós podermos precisamente contar aos portugueses coisas sobre sobre o seu próprio país, a sua própria história, a cultura, as vivências, e isso acho que também é muito giro, não é só estar a olhar para um sítio e realmente isto acho que é lá do século XVI, descobrimentos e tal,
Mas por trás de cada pedrinha, talvez, ou por trás de cada jardim e cada parque que nós também podemos fazer visitas também, assim, em espaços ao ar Sim, livre. só, Ah, obviamente, sim. Fazer até um passeio sim, a pé, não é? há sempre uma explicação. O deambular pelas ruas de Lisboa tem tanto, tanto que se lhe diga, e é uma pena nós guardarmos esse discurso mais para mais para os turistas, mais para os estrangeiros, porque seria uma grande mais-valia se toda a gente, pronto, se os portugueses também tivessem essas informações, seria, acho eu, pelo menos a minha opinião. E normalmente, quando às vezes há aqueles grupos que nós temos que são internacionais e que há portugueses no meio, quantas vezes acontece o português no fim vem ter connosco e diz: Ai, quantas vezes eu já passei aqui e nunca olhei para ali, não é? E ele diz mesmo: Ai, que contou histórias tão giras. E depois nos dizem: Tenho que vir com a minha família, não é? É mesmo isso. Hum. E assim, Sara, tu já trabalhas. É assim, nós tirámos as duas o curso na Escola de Hotelaria do Estoril, não é? Na Este. Não somos do mesmo ano. Não, mas parece, Kátia, parece, estás ótima. Tu custas 50, ai não, desculpa. Mas olha, peraí, já agora estava ali, e é a minha irmã, ela estava a dizer que nos museus até não é mau ter espaço entre as pessoas. Também é verdade, não é? Às vezes esta regra da distância, por um lado, também em certas situações parece que vamos ter mais espaço para respirar Respirar. e ser aquela coisa, está toda a gente em cima do mesmo. Imagino que agora deve ser também uma boa oportunidade para ver, por exemplo, em Paris, a Mona Foi o que eu pensei. Deve ser bem bom também. Mas pronto, estava a dizer, nós tirámos as duas o curso na EST em anos diferentes, mas já trabalhas há quantos anos? Ora, sabes assim de cor? Desde 2006, portanto 14. Boa. E tu já fizeste, para quem não está assim muito dentro do turismo, da gíria do turismo, disto tudo, o turismo não é só aquele turista que chega aqui, ou aquele individual que nós vemos agora muito em Lisboa e nas ruas. Temos aquele turista do grupo, não é? Que vai no autocarro, mas mesmo dentro disso, Olha, coisas muito diferentes. Temos o turismo religioso. Queres-nos falar um bocadinho desse? Que tu chegaste a fazer muito assim com os peregrinos, não é? era quase o meu principal, era quase o meu tipo de turismo principal. Fiz Eu muitas percebi que peregrinações. Fátima sem ninguém, como foi nas celebrações. Tão estranho. Ainda há bocadinho estava a comentar com o Fred porque apareceu uma fotografia minha em Lourdes, lá está, falando dos santuários, uma fotografia minha com colegas nossas em Lourdes, em 2015. Um, e realmente era sempre muita gente e é estranho, isso parece que foi há uma vida atrás, porque agora os espaços estão sempre mais vazios, não é? A minha vida mudou completamente também e é tão estranho ver Fátima sem ninguém num 13 de maio, num 12 de maio, quando aquilo era a loucura, não é? A gente bem sabe, muitos 13 de maio, muitos 12 e 13 de maio passei lá. E era realmente muito, era uma experiência, eu não sigo qualquer religião, mas era uma experiência única no sentido que se viam, era meio milhão de pessoas, não é? Sim. Ali todas com o mesmo objetivo, todas a sentir coisas semelhantes e era assim um grande impacto, aquilo trazia um grande impacto e agora foi precisamente o contrário, Sim, vazio, eu imagino. completamente vazio e isso é estranho, é muito estranho. Tu chegaste também a trabalhar fora, não é? Sim, Hum, eu ah, comecei com eu comecei com Portugal, comecei a fazer circuitos, o meu primeiro serviço foi circuito logo com a Cláudia, sim, eu, a Cláudia, depois a Fátima e a Cecília. E foi precisamente um grupo de peregrinos, portanto comecei logo com peregrinos e foram uns dias, poucos dias em Fátima para mim, era logo uma grande emoção, porque foi o primeiro serviço. E portanto eu comecei com Portugal, fiz muitos anos em Portugal, circuitos sempre 5, 6, 7 dias em Portugal, a maior parte com italianos, porque foi o grande, assim, grande altura dos italianos. Depois, entretanto,
as coisas, veio a crise, as coisas acalmaram, os mercados mudaram, porque há sempre uma grande flutuação no tipo de turistas na nacionalidade que vem, no tipo de turistas que vem. E eu comecei também a ir mais para fora, comecei a fazer de correio, lá fora, sempre também com... Explica o que é correio, Sarinha. Sempre Há aqui também com misturas. peregrinos, sempre também com peregrinos, mas a acompanhá-los. Portanto, o correio o que faz é um serviço em que acompanha um grupo desde o início até ao fim, mas que nas cidades, sobretudo nas cidades maiores, tem guias locais, que é o que eu sou agora em Lisboa. Lisboa. Sim. E então eu acompanhava, era como se fosse a chefe do grupo. Portanto, era eu que organizava as coisas, o correio marca horários, o correio tem que conhecer muito bem os itinerários para saber quanto tempo é que se pode estar em cada cidade, comunicação com hotéis, comunicação com restaurantes, comunicação com motoristas, tudo isso é gerido pelo correio. Em Portugal, essa figura é muito assim, o guia faz ao mesmo tempo quase de correio, não é? Quando faz um circuito assume as duas vertentes. Lá fora menos porque temos os guias locais, então eu fiz muito tempo também lá fora. Muitos grupos são maiores, os dias, a duração é mais longa, são mais para os 18 dias, 20 dias. Trabalhei muito com o mercado brasileiro. Uhum. Fiz alguns portugueses, mas foi sobretudo mercado brasileiro e aí assim a estrada, não é? É muita estrada, sítios que eu tenho a certeza que estou a ir descobrir em trabalho. Tu achas que tu consegues dizer se há assim uma coisa que prefiras à outra ou achas que tudo se complementa e que é bom variar? Ou tens uma coisa que tu gostas mais mesmo de fazer? O tipo de trabalho. Sim, se há um tipo de turismo que tu gostas mais do que outro, se consegues mesmo assim dizer sim, ou se até gostas de ir mudando, passar para os eventos mais corporativos, ir variando com o turismo cultural, o o que é que tu gostas O que eu mais? gosto mais. Eu sempre gostei de misturar. Uhum. Sempre gostei de fazer de tudo. Não, para mim, fazer sempre a mesma, porque lá está, as pessoas são sempre diferentes, os sítios acabam sempre por ser os mesmos. Eu cheguei a uma altura em que os hotéis era de semana a semana, eu quase podia deixar roupa nos quartos, não é? Porque, enfim. Semana já cá estou. Mas era mesmo isso, até para a semana, então estou cá no próximo sábado, pronto, eram coisas assim do género, e já era tu cá, tu lá, daqui é a Sara, está tudo bem, precisava de marcar o jantar no meu grupo, pode ser, as coisas eram muito assim. E eu sempre quis muito fazer um pouquinho de tudo, para também absorver as experiências, absorver as pessoas, porque as pessoas têm motivações diferentes e os eventos são completamente diferentes do turismo religioso, o guia local é completamente diferente dos eventos, enfim, as coisas acabam por se completar, são, Uhum. são coisas que se completam, mas são diferentes e têm especificidades únicas e características e isso sempre me completou muito, eu sempre adorei as várias vertentes do que faço. Não consigo dizer que gosto mais de uma, não consigo. Tu trabalhas em italiano, inglês e francês também, não Sim, é? São sim. as três línguas. Olha, e agora quando aconteceu esta coisa da pandemia, e vindo nós já então daquela época baixa, como falámos no início da conversa, e os nossos subsídios, pronto. É assim, eu tenho aquela mania de ver sempre o lado positivo da coisa. Eu prefiro pensar que temos um subsídio do que não termos. Obviamente que a ajuda é mínima, a mínima dos mínimos, e nós estamos todos a tentar nos reinventar, não é? Tu já tens um plano B? Claro, claro Há que assim não é. criança a cozinhar nessa cabecinha. Da Tu, mesma forma que eu sempre gostei de fazer vários tipos de turismo, eu sempre disse que se algum dia o turismo desse para o torto, que eu iria vender casas. a sério? Disse isto. A sério? Por acaso, que engraçado. Sim, sim. Eu sempre disse que se alguma vez o turismo desse para o torto, que eu iria vender casas. E foi o que aconteceu.
eu passei, foi muito desafiante para mim, pessoalmente, esta fase de achar que vou trabalhar, vou pôr o meu filho na creche, a minha filha já está no pré-escolar, vou trabalhar, vou finalmente conseguir voltar à minha atividade, a ser Sara guia, em vez de ser só Sara a mãe, só, que é um grande só, não é um só, eu não diz com mágoa, eu adoro ser mãe, não é isso que está em questão. Mas faz falta, e faz-me falta da forma como eu adoro o meu trabalho, faz-me falta trabalhar. E então foi muito desafiante, porquê? Porque no início no final, desculpem, no final de fevereiro, o meu marido foi operado ao joelho, portanto, as minhas perspectivas de começar logo a trabalhar passaram já assim para meios de março para dar o apoio que ele merece e que precisava. Mas o Pedro já estava na creche, portanto, era só o marido, era só o Fred. E entretanto, faz uma semana que o Pedro está na creche e bum, fecham as escolas todas. Portanto, eu que ia deixar de ter pessoas, passei a ter os 3 outra vez. Então foi desafiante, ok, afinal ainda não é desta que eu vou outra vez voltar à ação. E então, no início, não sei se tu te lembras, quando o corona, enfim, começou a inundar os nossos telejornais, as pessoas entravam muito, não, mas lá para o final do mês, lá para abril, nós isto em junho já estamos a bombar, seguramente que em junho já estamos a bombar. E entretanto a coisa não vai por aí, não é? E eu pensei, então, mas o que é que eu faço? Eu não trabalho desde junho do ano passado, portanto, isto não dá, não é? Lá está, como estavas a dizer, os apoios não são, ainda bem que existem, mas não são minimamente próximos daquilo que a gente consegue atingir quando estamos a trabalhar, felizmente. E não estando a trabalhar desde junho, a coisa ainda é mais grave, não é? Portanto, eu tive mesmo que arranjar um plano B. E qual foi o meu plano B? Aquilo que eu estava a dizer desde sempre, que é, no dia em que o turismo der para o torto, eu vou vender casas. E não me imagino no escritório, não consigo imaginar a minha vida de escritório, de aquelas luzes, o ar-condicionado, os computadores, se tivesse que ser, teria que ser, e uma pessoa faz-se à vida e tem que ser mesmo. Até explorar aquilo que eu sempre disse que gostaria de fazer, não iria para aí. E então enviei o meu currículo e a Vânia que chamou-me, e estou na Remax Mas 3, amadora, a perguntar se quer vender, comprar ou arrendar um imóvel. Ligue-me. E então... E, na verdade é uma coisa que, começando o turismo, que esperemos que... Eu tenho um bocadinho esta ideia que nós vamos, em primeira fase, muito mais nacional, não é? Depois vamos vendo, conforme as decisões de abrir aeroportos, outra vez o porto para os cruzeiros, isso tudo, mas até é uma coisa que podes conjugar. Até foi uma coisa bem esse é o objetivo. Também pensaste nisso, pensaste em tentaste procurar uma coisa que no momento em que quisesses voltar, voltavas. Sim. É uma profissão. É tão giro, porque a primeira reunião que eu fiz, a primeira reunião de grupo a que eu assisti, portanto logo no início do confinamento, um dos tópicos que foi abordado foi: o turismo fechou e o mercado imobiliário está muito associado. E eu estou aqui, olá, falem comigo, eu sei. Mas sim, o objetivo é mesmo esse. E quantas vezes os turistas não nos perguntam como é que funciona as casas em Portugal, as rendas, pagamos muito, pagamos pouco, metros quadrados, impostos, quantas vezes não te fizeram essa pergunta, Kátia? E a vocês que estão a... Todos os dias. Praticamente. Há sempre um momento de falar do imobiliário em Portugal. E é muito bom porque assim eu consigo realmente perceber como é que funciona o mercado imobiliário, trabalhar no mercado imobiliário e completá-lo na vertente do turismo. Pronto. Exato. Palácio, posso mostrar uma casa, aqui tem isto, à esquerda tem isto. Não é? Acaba por ter alguma Sim. E o contacto com as pessoas e o falar com as pessoas, enfim. E então agora, não te vou pedir para recomendares uma casa, mas isso depois se alguém precisar fala contigo,
Mas, e também, se precisar de uma visita guiada, também fala contigo. Mas ia, antes de. Queria te perguntar, e pensando então aqui nesta ideia de tudo a reabrir, se queres deixar uma sugestão de algum museu, ou até se nem for dos museus, porque eu acredito que, e aliás, eu já tenho tido alguns amigos a perguntar, a dizer, mas já estou a começar aqui a pensar em fazer uns dias por cá, em alguma aldeia, ou no interior, ou vou para o Douro, ou assim. Queres deixar uma sugestão? É tão difícil deixar uma sugestão. Eu Sim, poderia também é estar aqui assim eternamente a deixar sugestões, mas se fosse um museu, Uhum. eu gosto muito do Museu da Arte Antiga, porque abrange várias épocas e vários estilos e várias componentes. Gosto muito desse, mas também gosto muito depois de outros museus mais interativos, como por exemplo o Museu da Eletricidade, acho giríssimo visitar. Portanto, em museus é muito complicado, porque eu gosto muito de museus e gosto de vários museus, mas talvez esses dois sejam aqueles que um mais pesado que o outro vá, Sim. sejam aqueles que eu assim poderia sugerir. Se fosse um esticar as pernas, como tu gostas de dizer, eu vinha aqui assim para os nossos lados. E Sintra é fenomenal nesse sentido, tanto com espaços fechados e abertos ao mesmo tempo, como uma Quinta da Regaleira ou um Palácio da Pena, porque para quem não sabe, o Palácio da Pena tem imensos caminhos depois para se explorar no parque e é lindíssimo. Ou então, quem sabe, um percurso pedestre mesmo pela Serra de Sintra, porque existem muitos. Se for uma zona de Portugal, eu, o Fred vai gostar, eu recomendo sempre o Douro. Eu gosto muito do Douro, o meu sogro Eu ia é lá perguntar de porque é cima, que o Fred vai gostar. é lá de cima, é de Foscoa, está a minha prima também a ver, e ela, minha prima emprestada, e ela é lá de cima, e eu acho que é uma zona lindíssima. Acho que é lindíssima nas várias estações, e acho que é mesmo, como dizem os americanos, em inglês, breathtaking, é mesmo aquela que uma pessoa fica tão assoberbada com a beleza daquilo e tão, é único, não é? É único, é uma paisagem única. Portanto, eu diria o Douro para visitar. E até para participar, porque na altura das vindimas pode-se participar nas vindimas, há sempre as provas de Sim, vinho que também são sim. boas, aprende-se imensa coisa, vê-se a gente, as pessoas mesmo a gostarem do que estão a fazer. Portanto, é a minha sugestão, as minhas sugestões. Sim, as tuas sugestões, muito bem. 10 pontos para mim. Choca prima. Sim, point. Douro, realmente. Então, e o que achas? Quando, quando, quando penso nisto assim, como é que vai ser o futuro do turismo, eu vejo que, lá está, o turismo, nós somos diferentes, somos muitas profissões no mesmo setor, e esta profissão do guia intérprete, eu penso que talvez seja a que tenha um bocadinho mais dificuldade a recuperar, não é? Porque um hotel a gente marca, não é? E mesmo, principalmente depois de estarmos 2 meses aqui fechados, não é? Nós queríamos ir para fora. O aluguer do. Talvez também quem seja um bocadinho mais difícil, talvez possa ser também um autocarro. Mas também já pensei, isto são ideias, e um bocadinho a nossa conversa é também lançar ideias para quem, por exemplo, está habituado a marcar férias só lá fora. E até tenho pensado, se calhar, até há imensa gente que marca aquelas férias só de a pulseirinha, não é? A China, ou não sei o quê, e meu Deus, agora como é que é isto em Portugal e é tão diferente? Se calhar há muita gente que nunca pensou mesmo como é que eu posso fazer férias aqui, como é que podemos fazer isto tudo. E eu tenho estado a pensar que, por exemplo, primeiro ir no próprio carro, não é? Depois existe também o mundo das caravanas.
Pois porque não ir com um grupo de amigos e agora com limites de lotação, até se pode alugar um autocarro, que ele é grande, mas ele tem que levar menos pessoas lá dentro. Então, Agora, não é? Por exemplo, um autocarro de 34 lugares vai poder levar, não sei, se calhar 15 pessoas, se calhar até menos. e tem que ser intercalado, é assento sim, assento não. Exato, mas até pode ser giro alugar com aquele grupinho, não é? E explorar assim. E tenho estado a pensar, um guia, lá está, nós podemos ir encontrar com a família ou com esses amigos, encontramos à porta do museu e durante uma hora fazemos uma visita para um grupo. Podemos fazer a visita até de um bairro da cidade e isto espalha-se pelo país inteiro, não é? Porque nós facilmente podemos passar uma hora e meia ou 2 horas só na zona de Belém, ou estar a fazer uma hora e pouquinho só na zona velha de Lisboa, não é? Podemos fazer assim. Tu tens uma parte de Lisboa que acho que é pouco explorada pelos portugueses. Talvez, talvez ali a zona da Graça e das Vilas Operárias seja menos explorada, porque a maior parte vai para a Alfama, mesmo nos Santos, não é? Vai-se para a Alfama, vai-se para o Bairro Alto, para a Bica. A Baixa é o que nós sabemos, não é? Está sempre lotada. E eu acho que ali a Graça, pelo menos lá está, das vezes que eu fiz com portugueses em Lisboa. Pois realmente já tinha ouvido falar das vilas operárias, mas nunca tinha visto nenhuma. Uhum. Sim, eu acho que essa zona acaba por ser, do ponto de vista dos portugueses, menos explorada, lá está. Sim, Em Lisboa. exato, é uma ideia que podemos ir com um grupo explorar essa área, não é? E também pensei que, também imagino que as pessoas, claro, há este primeiro pensamento de, ai, será que os espaços estão limpos? Será que há segurança? Como é que é realmente? Porque uma coisa é estarmos fechados e ter aquela vontade de sair, outra coisa é no momento em que se abre a porta, não é? A Queremos ter coragem, não aquela é? A como coragem. é que nos sentimos seguros, como é que não sentimos. E até uma sugestão que deixo para quem nos está a ver e a ouvir é um guia pode ajudar simplesmente a construir um itinerário, não é? Nós podemos não ir convosco, mas podemos simplesmente planear os dias. Também não precisa de ser aquela ideia do ai, mas não preciso estar ocupado o tempo todo. Claro que não. Nós podemos sugerir simplesmente pronto, como a Sara, por exemplo, deu aquela sugestão do Douro, é deixar um roteiro de várias coisas que se podem fazer durante aqueles dias que estão por lá, não é? Podem levar simplesmente o roteiro escrito convosco. E nós até contamos uma curiosidade ou outra, não é? Eu acho que a beleza da nossa profissão é precisamente essa, é tão vasta e tão flexível, e tão facilmente adaptável aos gostos, às preferências, às necessidades das pessoas, que nós conseguimos abranger realmente um público muito vasto. Agradar não é a todos, porque isso é impossível, ninguém o faz, mas conseguimos ir de encontro àquilo que cada um precisa. O guia não é simplesmente aquela pessoa que vai sentada no autocarro com o microfone na mão, babá, século XVI, babá, pimenta, não é? Esse não é um guia, na verdade, não é, Sara? Exato, Esse não é um guia. exato. Isso não é o guia e de todo, de todo. Não é à toa que a nossa profissão se chama guia intérprete, não é? O Uhum. intérprete não é muito conhecido, é muito, e é errado, mas a tendência de toda a gente é dizer o guia turístico, não é? E nós ficamos todas irritadas e com os cabelos em pé, porque o guia turístico é um livro. É isso, já agora vamos explicar que, claro, todas as profissões têm as suas gírias, não é? É um bocadinho assim. E é óbvio que muito facilmente uma pessoa pensa, não estando no meio, vai pensar, é um guia turístico, mas o guia turístico é, como a Sara disse, o livro, não é? Aquele livro que nós levamos. Uhum, uhum.
a profissão é o guia intérprete, porque ele interpreta não só a cultura que tem ali, como tu disseste, até a própria pessoa, o próprio cliente, não é? Nós Sim, vemos o e que é não que a pessoa. nos vermos só como aquele que está a dizer a debitar séculos e a debitar história, como nós não nos vemos assim, o intérprete faz-nos muita falta e é ali assim uma palavra que nós batalhamos muito para que nos seja não é atribuída, mas é que seja o guia intérprete, é o guia intérprete. Nós realmente conseguimos interpretar, nós aprendemos a ler as pessoas, são milhares de pessoas que nos passam pela frente. Todos os dias, não é? Ao longo da nossa profissão, da nossa carreira, e, e interpretar é uma vertente muito importante para nós. Mesmo os factos históricos, não é? Nós não vivemos no século XVIII, portanto, muitas vezes interpretamos como é que as coisas seriam no século XVIII. E lá está Sim, a parte da interpretação. O ler uma pessoa, ler os gostos, o que é que aquela pessoa prefere, o que é que aquela pessoa gosta de fazer, é verdadeiramente importante para nós. Por isso, era o que eu estava a dizer, a beleza da nossa profissão é podermos chegar a essas pessoas, digam-nos o que é que vocês gostam e nós montamos um programa para vocês, é que é tão simples quanto isto. exatamente, exatamente. Portanto, é mesmo, aí acaba por ser completamente personalizado, não é? Sim. Sim, Sim, e não é o que agora toda a gente gosta, é uma coisa para si, sentir-se tão única e tão especial que precisamos, não é? E somos únicos e somos especiais, merecemos isso, porque não ter um programa à nossa medida? Porque ter que fazer o que toda a gente faz quando não é isso que nós gostamos. sim. Portanto, Eu acho que com isto também vamos reencontrar o valor de viajar. Eu sinto que um bocadinho nos últimos anos, eu acho que às vezes encontrava pessoas que viajavam simplesmente porque estava na lista da revista não sei quê, era o top não sei quê, porque tinham visto uma porta, que apareceu em todos os posts de Instagram e querem a porta, e uma pessoa pensa, pronto, é a porta, já estávamos embora, não é? E eu acho que isto vai fazer muita gente repensar o que é que significa viajar. O que é que para a pessoa também é viajar, porque eu acho que isto deixou-nos um bocadinho aquela ideia de nós não sabemos mesmo que tempo é que temos, as coisas mudam assim, então temos que fazer coisas que nos são verdadeiramente valiosas, não é? Então também viajar tem que ser para aquele sítio que eu quero mesmo, ver daquela forma que eu quero, e não ser só por ser. Acho que isso, daí essa questão de vamos personalizar, vamos mesmo fazer aquilo que me diz ao coração, não é? Que é sim, importante. sim, claro, lá está. Porquê perder tempo com coisas que os outros dizem que nós vamos gostar? Porquê não fazer aquilo que a gente realmente gosta? Sim, exato, exato. Não é? Pronto, olha, Sarinha, isto eu acho que está quase a fazer a hora, é que eu não queria que agora acho que sim, eu estou aqui Super rápido. super rápido, não é? Ahm, e então queria dizer, olha, muito obrigada. Obrigada, eu. É E muito obrigada a todos por estarem aí. 28, o máximo que a gente conseguiu foi 30, Kátia. Não é nada mal, 30. tontinha. Não, não por 170 mil. Mas para lá caminhamos. Eu acho que para lá caminhamos. A gente faz uma Páscoa. Há quem faça o Natal, nós vamos celebrar uma Páscoa. E vamos andar vestidas assim de ovo da Páscoa pela rua. Pronto. Pronto, olhem, obrigada a todos por estarem aí, por terem dito muitos. Eu fui vendo algumas coisas, não consegui assim ver tudo, senão a pessoa parece que não consegue distrair-se um pouquinho, mas foi muito bom ter-vos aí. Nós vamos deixar sugestões que a Sara disse, eu vou a seguir, eu deixo um stories e assim mais escrito. E se procurarem, se estiverem a precisar de uma casa também já sabem. E pronto, olha, foi um prazer. Obrigada, Sara. Obrigada, Kátia, por me teres convidado. Obrigada a todos por estarem aí.
Obrigada, marido. Obrigada, amor, por teres ficado Sim, 5 minutos. os maridos estão a segurar as crianças. Tchau, tchau. Beijinhos a Vou todos. tentar desligar isto. Vai. 1, 2, 3, acabou. Acabou, vamos tentar. Então vá, beijinhos, obrigada. Tchau.